consequência de que vai ser provavelmente um dos jogadores mais detestados na história. Não é o cara que vai botar a bola debaixo do braço para resolver tudo. E criou-se essa expectativa em parte da torcida. O que aconteceu, eu fiquei, é claro, você fica triste, fiquei muito abalado. Clima pesadíssimo. A contratação de Andréas Pereira pelo Palmeiras caiu como uma bomba e deixou a torcida do Flamengo revoltada. Chamaram o jogador de traidor e o debate pegou fogo na mídia e entre os torcedores. Eu vou te mostrar agora todos os detalhes dessa polêmica e como repercutiu na mídia brasileira. Andréas Pereira fechado com o Palmeiras, hein? E muita gente aí nas redes sociais dizendo que essa seria a maior traição da história do futebol brasileiro. Por quê? Porque o Andréas teve aquele que foi o maior erro da história do Flamengo, né? Numa final de Libertadores contra o Palmeiras, ele errou de uma forma bizarra no gol do título do Palmeiras. E aí tem muito torcedor do Flamengo, principalmente, dizendo que teria sido uma traição. Vamos lá, deixando bem claro. Não acho que é uma traição, porque o Andréas Pereira é profissional. O Andréas Pereira não recebeu proposta do Flamengo, recebeu proposta do Palmeiras, que é um clube que vai pagar muito bem a ele, e decidiu se transferir. Claro, assumindo, né, uma consequência de que vai ser provavelmente um dos jogadores mais detestados na história pela torcida do Flamengo. Mas, por outro lado, um cara que quer disputar a Copa do Mundo, um cara que quer jogar num time grande, um time que paga em dia, uma potência financeira, e é um baita reforço do Palmeiras. É um reforço gigantesco do Palmeiras, e o Palmeiras foi muito bem, porque o Palmeiras vai pagar muito pouco pelo Andréas Pereira. O Andréas Pereira custou para o Palmeiras 10 milhões de euros. Tem 29 anos. É um jogador para custar. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros no começo do ano. E o Fula não aceitou. E agora o Palmeiras compra por 10 milhões de euros um jogador que pode ser muito decisivo, um jogador que joga muita bola. Foi um golaço do Palmeiras. Até porque contrata um jogador que já vai chegar sendo muito querido pela torcida. Porque um erro dele pelo Flamengo, que é o grande rival do Palmeiras hoje, deu o título da Libertadores para o Palmeiras. Olha o tamanho disso. O que a torcida do Flamengo tem de raiva daquele lance, a torcida do Palmeiras acha positivo. Então, baita contratação. Só acho que o Andréas errou quando disse ao sair do Flamengo que só defenderia o Flamengo no futebol brasileiro. Que aí o vídeo já está viralizando, eu vou até colocar o vídeo aqui, mas aí, isso é erro para mim. Jogador que sai de clube e diz que só vai jogar por aquele clube, porque ele é profissional, e isso não vai acontecer. Então não acho traidor, mas acho que vai ser um cara que vai ter muito a ira da torcida do Flamengo. Mas acho que é um investimento muito alto para um clube brasileiro, com um jogador dessa idade, 29 anos, que é um bom jogador, inegavelmente, mas não é um jogador que... Eu não acho que ele vai fazer ele não vai desequilibrar brutalmente. Ele não é um protagonista. Ele não é o Hulk. Entendeu? Quando chegou no Atlético aqui de forma surpreendente, depois de números modestos, na parte final dele da passagem pela China, foi espetacular. Mega decisivo. Não acho que o André seja um jogador com esse perfil, né? Acho que o risco que corre o Palmeiras, se contratar por um valor exorbitante, é ele ser um segundo Felipe Anderson. Por quê? O Felipe Anderson também é um bom jogador, não é um protagonista. Não é o cara que vai botar a bola debaixo do braço para resolver tudo. E criou-se essa expectativa em parte da torcida, porque quando ele foi contratado, o cara vem da Itália, nem todo mundo que vem da Europa vai chegar aqui e vai desequilibrar. Melhora o nível. Os caras são bons, melhora o nível, mas desequilibrar, ser o jogador que faz a diferença, isso é para uns e outros. Vou dar um exemplo. O Lucas, no São Paulo. O Lucas é um bom jogador, tem ótimas atuações, mas ele não é o cara que entra em campo, o Lucas vai jogar, está todo mundo apavorado, ele vai resolver. Não resolve tudo. Não decide todos os jogos. Tem jogos e jogos, como um bom jogador que ele é. Mas não é esse nível todo, né? E não é o Romário voltando ao Brasil, evidentemente. Então, eu entendo que o Palmeiras só está nessa volúpia do mercado, na minha visão, porque o Palmeiras não ganhou nada de importante nesse ano que está acabando. Agora eu estou fechado com o maior campeão do Brasil. Tem tantas coisas que eu fiz no Flamengo, e aí por um lance você ser marcado, eu sei que eu sou muito maior que esse lance, então... O clube demonstrou isso para mim dentro do clube, do dia a dia depois. A torcida mostrou isso para mim, o apoio que eu tive depois.
Então, as pessoas falam, pô, os caras pegaram no teu pé, mas isso vai fazer parte sempre do futebol. Você erra, as pessoas vão te cobrar. E eu não tenho nada contra isso, pode me cobrar, isso aí faz parte do futebol, mas o que eu senti na pele no Rio de Janeiro, no clube do Flamengo, é uma coisa sensacional e com certeza eu gostaria de voltar. O que aconteceu, eu fiquei, é claro, você fica triste, fiquei muito abalado, falei muito com meu pai, minha mãe, minha esposa, e minha família me ajudou muito, o clube me ajudou muito, os jogadores, principalmente o Davi, falou muito comigo. Então, foi assim, para mim foi muito importante isso, porque eu tive sempre um suporte ali, que eu estava no fundo do poço, bem dizer assim, e sempre tinha alguém lá falando comigo, o Davi falava comigo todos os dias, falava, pô, bora, isso aí acontece, pô, você estava bem, e sempre me dando ali umas palavras ali para me ajudar. E também o clube, o presidente, o Bruno Spindel, o Marcos Braz me ajudaram muito, a torcida. Então, foi momentos difíceis ali, um mês depois, mas quando acabou a temporada e no verão eu tive que fazer um reset da cabeça ali para zerar tudo e esquecer o que aconteceu. Tem uma gratidão enorme por ele, né? De verdade. Não tô querendo algo. Agora, sendo bem sincero, o que eu acho do Andreas Pereira como atleta, como jogador? Top player. E no fim das contas, torcedor, a contratação de Andreas Pereira pelo Palmeiras mostra como o futebol é cheio de reviravoltas e como a paixão das torcidas transforma tudo em polêmica. Para o palmeirense, é motivo de festa, um jogador de qualidade, que chega para reforçar um elenco já muito forte. Mas para o torcedor do Flamengo, o sentimento é de raiva e de traição, afinal, Andreas ficou marcado pela falha na final da Libertadores justamente contra o Palmeiras e agora veste a camisa alviverde. É natural que parte da torcida rubro-negra enxergue isso como uma provocação, chamando o jogador de traidor, de Judas, e tratando a transferência como um golpe baixo. Mas a verdade é que o futebol profissional é assim. Cada jogador busca seu espaço, seu contrato, sua oportunidade de brilhar, e o Palmeiras enxergou em Andreas uma peça importante para a temporada. Agora, o que ninguém pode negar é que essa história só aumenta ainda mais a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, que já é enorme nos últimos anos. Cada confronto entre esses dois clubes vai ganhar mais tempero, mais emoção e, claro, mais provocações de lado a lado. E aí fica a pergunta para você, torcedor. Andreas foi realmente um traidor por aceitar a proposta do Palmeiras? Ou apenas seguiu a carreira dele sem nenhuma obrigação de fidelidade ao Flamengo? Quero ver a sua opinião nos comentários, porque essa discussão ainda vai dar muito pano para manga e a rivalidade promete ferver ainda mais daqui para frente.